Porventura, o Messias virá da Galileia? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 7, versículo do 40 ao 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então, os fariseus disseram-lhe: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa..." Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porventura o Messias virá da Galileia? Meus irmãos, irmãs, paz e misericórdia, nós vamos meditar este evangelho que vem trazer para nós esse questionamento de algumas pessoas. Poderia o Messias vir da Galileia? E não era somente esse questionamento. Várias pessoas colocavam as suas opiniões sobre Jesus. É isso que esse evangelho vem falar para nós hoje. E nós também temos o nosso parecer, a nossa opinião sobre Jesus. Um escritor muito famoso, Vittorio Messori, escreveu um livro, Hipóteses sobre Jesus. Era um jornalista, ateu, não acreditava em Jesus, não acreditava no amor de Deus, não acreditava nem mesmo na existência de Deus. E nesses 20 anos que ele demorou para escrever o livro, ele pesquisou, e historicamente, de forma arqueológica também, científica, buscou fontes e conhecimentos e se converteu. Pela fé, chegou ao conhecimento do Filho de Deus, o Messias. E escreveu esse livro, vale a pena conhecê-lo, vale a pena lê-lo, Hipóteses sobre Jesus. Hoje, aqui o Evangelho diz que várias pessoas tinham um parecer sobre o Senhor. Uns diziam que ele era o Messias, outros diziam que não, que era uma pessoa comum. E hoje não é diferente. Muitos de nós temos pareceres diferentes sobre Jesus. Mas é impossível entrar numa definição clara sobre quem é Jesus a nível pessoal se uma pessoa não tem um encontro pessoal com Jesus. Hoje, dia 1º, estamos iniciando mais um Sarão Jovens Encontro com Jesus. Em torno de 80 jovens reunidos para fazer este encontro de 2 dias, um retiro espiritual, onde tenho a oportunidade de encontrar-se pessoalmente com o Senhor. E assim poder dar a resposta que cada um de nós devemos dar. Quem é Jesus para mim? E esta pergunta fica também para você. Esses jovens hoje vão dar esta resposta. Vão encontrar-se com o Senhor e não é possível, depois de encontrarmos com Jesus, não entendermos quem Ele é. O encontro pessoal, íntimo, na oração, no coração de Deus. E você e eu devemos também responder: quem é Jesus para mim? No final desta leitura, nós vamos ver que alguém vai dizer: estuda e verás que da Galileia não surge profeta. Ou seja, a Galileia era considerada a periferia e assim então não era valorizada. Mas Jesus veio mesmo de lá, como havia sido prometido, foi-se então assim realizar a palavra de Deus, né? De Belém, de Judá. Pois bem, meu irmão, Deus espera de nós uma resposta que você e eu podemos dar meditando a palavra de Deus hoje. Então convido você a ouvir este evangelho, a meditar na sua Bíblia, a parar um tempo com este evangelho, o que a palavra fala em si.
ela está dizendo isso. Várias pessoas têm pareceres diferentes sobre quem é Jesus. Mas no segundo passo da Lexio Divina, que nós convidamos você a viver conosco, o Diário da Palavra, ela vai nos perguntar então o que a palavra fala para mim. E num terceiro momento, o que eu falo para Deus, após ouvir a sua palavra. E finalmente, o que Deus me pede de mudar. E depois que eu entendo o que Ele me pede de mudar, com a meditação da palavra, eu tenho que, com Maria, dar uma resposta à altura. Como ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. E desta resposta, eu posso então tirar um propósito. O que Deus me pede de mudar? Tal aspecto, concreto, prático. Eu vou mudar nisso. Então medite essa palavra com estes passos. Se você tem dúvida, entra no site da Missão Saron, saron-brasil.com, baixe o Diário da Palavra e leia as instruções de como viver um encontro pessoal com Jesus todos os dias. A nossa mente precisa ser renovada. Aliás, a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente. Nós fomos feitos nova criatura no batismo, nascemos de novo. Deus renovou o nosso espírito, mas a nossa mente cabe a nós, com a ação do Espírito Santo e renovando a cada dia. E como que eu renovo a minha mente? Meditando a palavra de Deus todos os dias. Se você e eu não meditamos a palavra, a nossa mente continua mundana, continua com os pensamentos deste mundo. O nosso espírito é renovado, mas a mente precisa acompanhar o espírito. Somos corpo, mente e espírito. E a nossa mente, mente. É preciso que nós renovemos a nossa mente pela ação de Deus. Por isso eu te convido, não abra mão desses momentos, desses minutos de meditação com o Diário da Palavra. Não basta apenas ouvir o que nós falamos sobre o que a palavra fala em si, mas é preciso descobrir o que ela fala para mim, o que eu dou para Deus através dela e o que eu posso mudar e me proponho. E vou viver esse propósito durante todo o dia. Você escreve na geladeira, um papelzinho, um post-it, cola lá, o lugar onde você mais frequenta, no seu carro, no seu escritório, num espaço da tela do seu monitor, do computador, um lugar onde sempre você vai se lembrar: eu hoje quero viver esta palavra. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E será muito abençoado o seu dia, tenha certeza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que pela intercessão